sobre a questão da frequência, sobre tensões, afundamentos, e agora é sobre desequilíbrio de tensões. Onde que vamos ter a questão do desequilíbrio de tensão de forma mais acentuada? Principalmente, pessoal, o desequilíbrio de tensão ele vai ser visto de maneira mais acentuada nos motores, né, trifásicos. Principalmente os motores trifásicos de indução, eles vão sentir esse desequilíbrio de maneira mais contundente, porque justamente o sistema ele tem que ser equilibrado, né? Teoricamente ele vai ser um sistema equilibrado. E quando isso daí ocorre, nós temos aqui o sistema equilibrado, mas quando isso ocorre, situações cujas tensões apresentam amplitudes diferentes ou defasamento assimétrico diferente de 120 graus. Analisando aqui o nosso sistema elétrico equilibrado, nós vamos verificar que aqui nós temos as três fases, né? A fase A, B e C, e as três fases defasadas de 120 graus elétricos. Isso aqui é o princípio de máquinas elétricas, né? Trifásicas, o princípio de um sistema trifásico equilibrado. As máquinas, né? Os motores de indução, eles trabalham com o campo girante, ou seja, o campo girante ele faz com que imaginem que nós temos o campo e ele está girando. O campo gira devido a esse defasamento elétrico das fases. E isso faz com que o campo gire de maneira sincronizada. Não síncrono, mas de maneira sincronizada. Beleza. Quando ocorre um desequilíbrio de tensão, o que acontece? As tensões elas começam a oscilar. Nós temos afundamentos em algumas fases, desequilíbrios em outras. E esse defasamento de 120 graus já muda, como a gente está vendo aqui, está defasado de 135 graus e aqui uma defasagem de 230, o que era 240 antes. Então, olha o que acontece com a forma de onda. Ela fica aqui de uma forma simétrica, aqui de uma forma assimétrica, desequilibrada. Então, o motor vai sentir isso de maneira muito forte. Na hora que ele vai fazer ali o funcionamento, que ele começa a girar o motor, que cria a questão do torque, toda a força eletromotriz, ele vai girar de maneira errada, ele vai girar de maneira não simétrica, ou seja, ele vai sentir torques em diferentes fases. O motor vai começar a vibrar, o motor vai começar a aquecer e esse motor vai perder força, vai perder torque. Então, quando eu tenho um motor, eu tenho essas questões surgindo de torque, de vibração, de temperatura, nós já sabemos que pode ter relação direta com um sistema, né, com desequilíbrio de fases. Então, faz parte da análise da qualidade de energia verificar essa questão dos desequilíbrios. Posteriormente, nós vamos analisar ali junto com o PRODIST, que é a norma que delimita os parâmetros mínimos da qualidade, e nós vamos verificar qual porcentagem de desequilíbrio pode ser aceita. Perfeito? Então, continuando aqui, nós vamos ter aqui consequências dos desequilíbrios de tensão. Então, olha que interessante. A potência máxima desenvolvida por um motor de indução em função do desequilíbrio de sistemas de tensão. Nós temos aqui um gráfico em que o motor, né, em potência nominal, conforme aumenta esse desequilíbrio de tensão, e olha que eu estou falando aqui de 3, 5, 6% de desequilíbrio entre as fases. Tá bom? Eu já vi instalações em que os desequilíbrios entre as fases superam os 10 a 15%. Isso é inadmissível para um sistema trifásico, né, que teria que ser equilibrado. Então, conforme aumenta aqui o desequilíbrio das tensões das fases, eu diminuo a potência nominal do meu motor, ou seja, o meu motor ele vai ficando cada vez mais fraco, porque ele já começa a ter desequilíbrio no seu campo girante. Isso vai influenciar diretamente na produção do torque desse motor. Então, o ideal é que todas as fases sejam devidamente equilibradas para que, se eu tiver um motor ou em um sistema, né, um motor trifásico operando nesse sistema aí, nós vamos ter esse motor operando de maneira correta. Então, é um dos pontos a serem analisados. Como mitigar, como diminuir esse efeito, né, que é um efeito nocivo principalmente para motores? Nós vamos ter a redistribuição de cargas, ou seja, eu verifico as cargas monofásicas e eu vejo se essas cargas monofásicas ou bifásicas estão predominantemente em
em uma fase, tá bom? E aí nós fazemos a distribuição delas no quadro. Começamos primeiramente para os quadros terminais e vamos aos quadros de distribuição e depois ao QGBT, se necessário. Tá? No QGBT geralmente não é necessário, porque o